98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Cara, aproveitar então, Paulo, já que você abriu, obrigado e espero honrar todo aquilo que você me entrega com toda essa responsabilidade. Você hoje cedo deu um furo, você deu uma notícia aí sobre a não permanência do jornalista Eduardo Costa na corrida aí do governo, né, para assumir o Estado, ser o vice do Zema, e você colocou hoje cedo no nosso portal. E com isso a gente tem aqui também a honra de recebê-lo aqui ao vivo no nosso programa, uma pessoa no qual eu sou, assim, fã de carteirinha. A gente tentou estender um tapete vermelho aqui para dar tempo para você chegar aqui, mas foi muito em cima da hora, você me perdoa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Paulo. Boa noite para todo mundo da 98. Imagina, eu estou vindo aqui no dia da transição, né? Que sai de um velho companheiro de tantas jornadas para um inexperiente gafanhoto que assume essa responsabilidade. Para um patrão moderno que faz. Estou aqui com alegria e pronto para a prosa. Meu amigo, para começar, 98 é uma casa do diálogo. A gente acha que o caminho não só da democracia, mas da felicidade vai muito mais pelo diálogo do que pelas brigas, pelos entreveros, pelas imposições. E tanto somos tão plurais, assim, estamos te recebendo aqui de uma forma muito honrosa. A gente tem um carinho muito grande, não só pela sua excelência, mas também por todos da Itatiaia, uma empresa co-irmã, né? A gente brincou há tanto tempo, era carneiros, achavam que todos eram o mesmo, mas a gente não teve esse privilégio, mas temos muito carinho e agradeço aqui por você estar nos prestigiando hoje e que espero que em breve também esteja exercendo a sua tão bem feita labuta diária lá na Itatiaia, né? Quem dera se no futebol, na política, na vida brasileira, o entendimento fosse esse. Itatiaia é uma emissora de rádio, a 98 é outra, ambas convivem, cada uma corre, luta pela audiência, mas acima de tudo se respeitam, convivem. Esse é o astral. Eu aprendi com a vida, eu aprendi num trabalho que tive numa empresa, né, na Fiat, todo mundo sabe, eu trabalhei na Fundação Fiat, eu aprendi que o seu concorrente não é o seu inimigo, ele é seu espelho. É verdade. Você se espelha no seu concorrente para entender o que é o mercado e o que você faz. Quando você trata isso como inimizade, você está perdendo tempo de perceber o cenário que você está. É isso aí. Eduardo, vamos direto ao ponto, que as pessoas estão aqui agora nos assistindo, nos ouvindo. Até se alguém quiser fazer alguma pergunta, 31 9316 99316. Desculpa. Olha, ele já me corrigiu, não é errando o telefone da rádio. Quase que eu dou o meu celular ao vivo, imagina. Estou nervoso hoje, né? 2 pessoas de peso aqui para ancorar não é fácil, então vocês me respeitem aí, que não está fácil aqui não. Então, 99316-9898-031, mande sua pergunta para nós. Mas, Eduardo, eu gostaria de dar aí a oportunidade de você colocar o seu ponto de vista sobre o que ocorreu, o que aconteceu e também bater um pouco de prosa aí com relação a esse tema. Tá. No dia 17, em abril, o Matheus Simões, com quem eu tenho ótima relação e que é homem forte do governo Zema, ligou para mim e falou assim: Eduardo, você é filiado a algum partido político? Eu falei, não. Você poderia se filiar? Eu não pretendo. Mas por quê? Ele falou, faz esse favor para mim. Eu faço. Você tem alguma coisa em mente? Ele falou, não, só queria que você filiasse. Onde? Ele falou, um partido neutro, nem muito bravo de um lado nem do outro. Eu falei, cidadania? Ótimo. Eu liguei para o João Vitor, que estava no Catar no dia, inclusive. O João Vitor falou, estou mandando a ficha agora. Aí eu assinei a ficha. No dia 17 de junho, Corpus Christi, o mesmo Matheus me ligou de tarde e falou assim, você quer ser o vice do Zema em outubro? Eu falei, quero. Coincidentemente, tinha saído uma notícia de um site de notícias aí, dizendo que eu ia sair da Record, que ia da até. Eu achei que era brincadeira. No dia seguinte, ele me liga, já de São Paulo, falou, estou viajando para o exterior e tal, mas o governador pediu celeridade no processo. 10 minutos depois, me liga o João Vitor. O Matheus conversou comigo, quer que você seja o vice, e disse que você está disposto, então vamos. Eu falei, vamos. Foi um dos dias mais horríveis da minha vida do ponto de vista de sensações de alívio, de sufoco, de contentamento, de pavor. A mistura de sentimentos. Mistura de sentimentos, mas o tempo todo eu sabendo o seguinte, eu e o Paulo,
que já estamos como Galileu Galilei, quando perguntava para ele quantos anos, ele falou, uns 15. Mas só, eu falei, não, é o que me resta. Eu e o Paulo, nós passamos a nossa vida cumprindo o nosso papel de criticar. Bater, estilingue. Aí vem um cara que eu considero sério, que está fazendo um governo que eu considero dentro dos padrões razoáveis, que tem 48% de intenção de votos, a população acha isso também. E diz, vem comigo. Eu me sentiria muito covarde, sabe, Rodrigo, se eu dissesse não. Se eu dissesse, não, eu estou com medo, não, eu vou queimar meu filme, não, eu vou perder um bom salário que eu tenho na televisão, outro na rádio. Não. Então eu falei, eu vou. Sabendo que eu iria perder dinheiro, que eu iria perder os 90% que a gente tem de credibilidade na nossa história, porque político você ia ter uns 20%. Ia tomar muita porrada, contrariar filhas, esposas, amigos, enfim. Colocar a cara a tapa de uma outra forma, né, Eduardo? Sair de estilingue para telhar de vidro. Mas eu topei. E aí, o Cidadania empolgado, o Novo me recebeu muito bem, muito braços abertos, muito bem tratado. E aí eu descobri que o Cidadania estava federado com o PSDB. Juro que eu não sabia, porque eu não acompanho bastidor da política, eu não tenho muita paciência para essas firulas políticas. E que essa federação é um casamento. 4 anos de tudo junto, com anuência. O PSDB, por ser um partido mais tempo, essa história toda, dos 11 votos, tem 8. Então, haveria necessidade do PSDB concordar. E o PSDB, então, começou a criar os problemas da velha política. E como eu estava entrando para derrubar a velha política, porque eu sou a favor de mudança, eu tinha 2 caminhos. Um era buscar os caras, falar, vamos conversar fulano, vamos conversar Beltrano, vamos cá, vamos ajeitar e tudo, fazer os velhos e podres conchavos e, quem sabe, viabilizar meu nome. Outra é ficar quietinho, até como fiquei até hoje, quando decidi, em comum com as lideranças dos 2 partidos e algumas pessoas que são importantes na minha vida, anunciar que estou fora do processo. Para quê? Para que o governador Zema tenha total liberdade, como teve até aqui, de governar sem a política velha. Você acha que se houvesse a possibilidade de um acordo entre PSDB e Cidadania, você estaria para a convenção pronto para isso? Ou seria impossível esse acordo em convenção entre PSDB e Cidadania? Como é que o teu partido Cidadania entendia essa determinação da federação? Como é que e até agora continua sendo a posição do teu partido Cidadania com relação a isso? O Cidadania em Minas, que é presidido pelo João Vitor Xavier, votou contra a federação, mas perdeu em termos de Brasil. E ali não tem que achar. Ou o PSDB concorda ou não tem candidatura. O PSDB vem sustentando que vai manter a candidatura lá do Marcos Pestana. Então, é claro que eu poderia esperar até a sexta-feira, que é o dia da convenção. Só que eu fiquei enojado com essa conversa, com essas pressões. Por exemplo, eu soube, Paulo, que um dos primeiros pedidos do Aécio para o governador seria: garanta que eu serei o seu sucessor em 26. Sabe? Então, veja só, eu tenho para mim que o Zema é um homem que não é dado a esse tipo de acordo. E nem de ser, né? A palavra é muito forte, mas eu vou falar. Nem de ser achacado. Mas para evitar que a pressão seja muito forte dele nesta reta final, eu decidi sair hoje. E eu preciso aproveitar essa ocasião, Paulo, para dizer que isso não é uma postura do Eduardo Costa, cidadão zemista. Não! Eu vou citar alguns nomes aqui, ó. Se esse mesmo convite tivesse sido feito para mim, por algumas dessas pessoas que eu vou dizer, quando o governador falou, vem me ajudar, Patrus Ananias, que é do PT, eu iria. Arutana Cobério, que é PCB, eu iria. Antônio Anastasia, que é tucano, eu iria. Porque nós não temos partido nesse país. Nós temos um amontoado de um esquema feito para muita gente ficar rica. E muita safadeza, e muita ladruagem, como a história mostra. Então, eu acredito em pessoas. E fui acreditando. Só que chega uma hora que, como eu não preciso de foro privilegiado, para não ser preso, como eu não preciso de viver da política, porque graças a Deus eu tenho uma profissão que me dá um conforto, eu crio minhas filhas. E eu não preciso, eu não tenho projeto de poder.
Eu falei, eu vou sair fora disso, voltar para a rádio. Eduardo, a gente até recebeu há mais de um mês, né, uns 2 meses atrás, o governador esteve. E uma das perguntas que a gente fez para o governador, para o próprio governador, foi sobre o fato dele trabalhar essa questão não da chapa puro sangue, feito o Novo tinha até então um entendimento naquela primeira campanha e que eles mudaram completamente. Então o governador foi enfático em falar que ele não queria uma chapa puro sangue, que ele quer o diálogo, ele quer ter acesso aí a outras visões e que possa somar e contribuir para o processo eleitoral e também, acredito, obviamente, para ajudar na questão da gestão pública. Depois da sua decisão, o senhor chegou a conversar com o governador, já bateu um papo com ele com relação a isso. Como que ficou a relação entre eles? Teve algum tipo de... Entre nós dois? Entre você e o governador, Zema. Gente extraordinário. E vou repetir, hein? Não está falando aqui o zemista, não, tá? Como eu tenho uma relação extraordinária com Antônio Augusto Anastasia, eu babava quando via Darcy Ribeiro, que era da esquerda bruta. E babava quando via Celso Brant, ultradireita. Eu gosto de pessoas que são sérias, que têm compromisso. O governador, nesse período de 2 meses, nós almoçamos 3 vezes. 2 eu e ele, e uma eu e ele a direção do Novo. Sempre delicado, gentil, educado, fino, me escutando de ideias que eu tinha em sendo candidato e sendo eleito, ideias que eu teria para levar para o governo dele, porque ele é bom de gestão e é bom de fábrica. Eu sou bom de Afonso Pena e Rua Guarani. Ele levava algumas coisas que podiam ajudar o governo, ele topou tudo. E hoje, quando liguei para ele à tarde, ele falou, Eduardo, muito obrigado pela possibilidade da parceria, lamento profundamente, e lamenta mesmo, não é conversa, mas vida que segue. Eu sou testemunha, ele está pagando preço, inclusive o Amoedo, velho companheiro dele, ficou chateado com as composições que ele está fazendo em Minas. Mas porque ele sabe, e o Paulo sabe, você sabe, eu sei que se não fizer composição, não governa. Com relação a isso, e é uma observação, o ex-prefeito de Belo Horizonte, o agora candidato Alexandre Calil, disse nessa semana agora, que passou, que você estava entrando numa roubada. Sim. Ele falou isso claramente. Sim. Disse que o Eduardo Costa está sendo levado a um caminho que é uma roubada. Sim. Como é que você avalia essas declarações de Calil? E como é que você entende a presença de Calil nesse cenário? Deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente for esperar que as pessoas se comportem, pensem e falem o que a gente espera, a gente tem que mudar de planeta. Nós somos imperfeitos. E nessa imperfeição, eu me dou muito ao trabalho de me preocupar, primeiro com quem me importa, e segundo com quem me conhece. Então eu acho que ele falou, está falado, deixa ele falar. Eu não entrei numa roubada, eu não sou nenhum inocente. E nem fiz uma opção partidária ou ideológica que compromete o meu futuro como jornalista. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Assim como eu sou atleticano, todo mundo sabe disso. E meus irmãos todos são cruzeirenses. E eu gosto do Galo sem ofender o Cruzeiro. Eu manifestei com essa decisão de ir à luta, na provável candidatura, eu manifestei a aprovação a um governo que está aí. O que não quer dizer que eu sou contra esse ou aquele adversário dele, que eu vou perseguir, que eu vou falar isso, aquilo, aquilo outro. Uma coisa e outra é outra. E tem pessoas, Paulo, que têm cuidado com a fala, outras não. Então, deixa eu falar. Ô Eduardo, até indo para essa questão do futuro, a gente vê, foi um ensaio, podemos dizer assim, sobre o seu flerte com a esfera pública, né, de uma ida, uma possível participação aí nesse pleito eleitoral. Fica uma sensação um pouquinho amarga daquilo que ainda você sentiu o gosto, mas não chegou a, de fato, provar. Pensa em continuar? Tem lições aprendidas com relação a isso? Foi o suficiente para que você futuramente possa voltar a pensar nesse tema ou traumatizou de tal forma no qual você quer esquecer e não tratar mais desse assunto por enquanto? Eu comecei no jornalismo no finalzinho de 77. Teve eleição em 78, e o velho Irani Barbosa, que já está no andar de cima, à época, começando a vida na política em Venda Nova, me convidou para ser candidato. Você está no rádio, eu estou gostando do seu jeito. Eu já era presidente da Associação Comunitária do bairro que morava, o Cinebu. De lá para cá, Rodrigo, todas as eleições, até 10 anos atrás, eu tinha uma enxurrada de convites, como tem o Dudu Grafite, seu colega, meu amigo, como tem o Paulo, como tem todo comunicador.
E eu sempre respondi, eu não me pretendo me candidatar. Muita gente andou me cobrando no Instagram nos últimos dias. Você falou que não ia se candidatar. Eu falei, mas eu sempre disse na rádio, também, onde eu estou, que eu não sou poste, eu mudo. E uma coisa, Rodrigo, é você ser candidato a vereador ou deputado. Por quê? Porque você está se oferecendo, está se colocando para ser vereador ou deputado. Não que esses cargos sejam menores, mas o que eles têm de atrativo, que é a tribuna, eu já tenho na minha profissão. Então não faz a minha cabeça. Agora mesmo, Rodrigo, o Cidadania insistiu comigo. Pô, já que você está no pique, vamos ser candidato a deputado? Eu acho que tenho chance de ser eleito. Mas eu falei, não me atrai, nunca me atraiu. E de uns 10 anos para cá, pararam de me chamar e começaram a insinuar essa história de prefeitura. E às vezes passa pela minha cabeça, porque eu vejo tanta incompetência, tanta gente que conversa fiado, que cuida da vida alheia e passa a prefeitura e não faz a coisa direito, a cidade está suja, imunda, maltratada, mal cuidada. Às vezes passa pela minha cabeça, mas nunca passa seriamente. É claro que depois dessa exposição, com essa possibilidade, o assunto, hoje, nos falaram outra coisa comigo. Você ensaiou, mas eu mudo amanhã, mas minha decisão hoje é não. Mas então eu te pergunto diretamente, vendo um convite daqui a 2 anos para a eleição municipal, você está disposto a estudar? E uma outra questão, já emendando 2 questões. Primeiro, se você estaria disposto a estudar uma candidatura a prefeito de Belo Horizonte. E a segunda pergunta, a estrutura político-partidária do Brasil é responsável por situações como essa que você passou? Está na hora de fazer uma reforma político-partidária nesse país? Ô, Paulo, 3 coisas que eu falo há 30 anos no rádio. Eu falo isso há 30 anos. A mineração é uma necessidade, o minério é uma riqueza, o mundo precisa do minério, Minas precisa do minério, o minério deve ser explorado, mas ele tinha que ser explorado em bases mais humanas, legais, éticas e responsáveis, e não com as mutretas históricas, e eu acuso muito mais a classe política do que os empresários, que foram feitas. Resultado, Mariana e Brumadinho. Mariana e Brumadinho, eu sempre falei isso. Outra coisa que eu falo a vida inteira, Rodrigo, não há chance de mudar o Brasil sem uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, para que cidadãos não políticos de carreira decidam uma nova Constituição e devolvam o país para os políticos, eles têm que cumprir. Porque aí você muda a composição de tribunal, estrutura de partido, fundo partidário, essas coisas todas. Isso que você falou, quer dizer, os partidos são feitos para enriquecer alguns donos deles e para perpetuar outros. E essa situação que você passa agora, ela tem no cerne da questão esse velho entendimento da prática político-partidária? Mas você não tenha dúvida, gente. Nós estamos falando de um partido que acabou. Se você olhar para o tamanho dele com prefeitos e tal, não. Mas se você ver a representação do PSDB, se você for hoje da Praça 7 perguntar PSDB, eles vão salvar um nome ou outro, mas vão dizer, pô, vem cá, é esse partido que aquele líder maior dele, que já foi governador de Minas, gravou aquele áudio falando que quando ele quer uma mala de dinheiro, ele manda buscar, e se o cara não trouxer, ele é capaz de qualquer coisa. É esse partido que está inviabilizando uma formação de um governo do Zema, ou tentando inviabilizar, para que essas pessoas ressuscitem. Elas estão mortas. O presidente do partido, né, filho de um ex-ministro aí, que tinha relações preciosas com a ditadura, é candidato a deputado. Há quem diga nos bastidores, com sérios riscos de perder a eleição. Mas essas famílias que se julgam donas da política no Brasil, do poder no Brasil, você sabe disso, isso vem da capitania hereditária. Eles acham que, se não for branco, se não for rico, mesmo tendo ficado rico com a política, e se não for de uma família tradicional, continua na senzala, não vem para Casa Grande, não. Esta é a estrutura partidária. Aí você me pergunta assim, em 2024, em tese, não. Minha mulher é absolutamente contra, as minhas filhas absolutamente contra, meus amigos do peito, todo mundo é contra. Mas vai que na disputa tenha essa gente. Se eu perceber que tem um nome novo, um cara juizado, com chance, mas se for essa gente, é capaz de eu fazer esse sacrifício. Eu já passei dos 60, como disse a minha filha quando eu falei com ela, o Zema me convidou para ser candidato. Ela falou, o quê? Vice-governador. Vice-governador? Falei, é. Quando o Zema não estiver lá, você senta na cadeira dele, é. Ah, pai, você caducou. A outra falou assim, mas já passou de 60. Eu tô caducando. A gente tem esse direito, né? Mas deixa eu vou ler aqui 2 comentários que chegou para a gente, Eduardo. Boa noite, na rede social, pelo nosso Twitter.
Boa noite, equipe do 98 Talks. Parabéns pelo convidado e de hoje pelo programa. Fico feliz em saber que o Eduardo Costa desistiu da candidatura. E um outro se o Eduardo... Esse foi o Ademir Gregório, do bairro Aparecida. E José Eduardo comentou, se o Eduardo sair para prefeito, na próxima eleição, meu voto está decidido. Então, você já tem um para o seu pleito eleitoral, já tem um garantido aqui. E meu nome é Alexandre Renato Ramos, do bairro Guarani. Gostaria de saber se você vê uma solução para a polarização que se aproxima e qual é a saída para que isso não ocorra. Essa polarização, a gente fala muito aqui, Eduardo, ela se dá também pela questão... É quase como uma cilada que a gente se coloca nela, né? A gente limita o discurso ou um ou outro e acaba... Né? Rodrigo, isso me dá uma tristeza. Busca na sua memória. Eu vou puxar de 2000 para cá. Nesse milênio, nesse século, né? 22 anos de milênio e século. Nós estamos tendo agora, de 2 meses para cá, quando o Fuad assumiu a prefeitura, é a primeira vez que nós estamos tendo um prefeito de Belo Horizonte conversando com o governador. Os outros todos inimigos. Então... Se não é do meu jeito, não pode ser feito. Ô, né? Paulo, olha a gravidade. Eu olho do meu lado, você olha o seu, brigando. Então, por que nós não temos metrô? Por que nós não temos anel rodoviário decente? Por que nós não temos as coisas? Belo Horizonte, dá uma comparada com as outras cidades. Você viaja muito. Esse que nem eu, gosto da roça dos cavalos. Tá ficando para trás, abandonada, suja, mal cuidada. Busca isso. Nós tínhamos aquela briga, PT, PSDB. Aí, quando entrou o Márcio Tasseto, falou, agora vai, porque ele era indicado pelo Pimentel, que era PT, e pela Anastasia, que era... PSDB. Brigou. Aí depois veio esse cidadão aí também, né? Enfim, então, esse que briga com todo mundo. Então é o seguinte, é um negócio terrível, triste. Agora, eu queria dizer para o José Eduardo, para os amigos que participaram aí, eu hoje tenho muita dúvida se eu ficando no rádio, enquanto eu tenho mais uns anos aí de labuta, e eventualmente alguma passagem de televisão, se eu não ajudo mais que como prefeito, sabe? Porque, poxa, o trabalho que a gente faz, né, Paulo, no dia a dia, né? Outro dia, numa conversa que a gente teve, antes de eu sair de férias aqui do Talks, nós falávamos muito sobre a importância das redes sociais, mas, comparados com os veículos tradicionais, a importância que ela ocuparia nessa eleição. Hoje eu faço uma análise diferenciada. Eu acho que as redes sociais vão estar tão poluídas, com quase 15 mil candidatos se oferecendo pelas redes sociais, que os veículos de comunicação voltarão a ter importância. Como é que você vê isso e qual é a importância de rádio e TV agora para a próxima eleição? Olha, eu acho... É só verificar. A TV aberta, muita gente acha que corre risco, eu também. A TV aberta corre risco. As mudanças, né? A TV a cabo já não tem a força de 3 anos atrás. Mas o tal do rádio, seu companheiro de todas as horas, portátil, está na roça, no táxi, em todo lugar. O rádio com essas interações com as mídias que vieram, aqui nós estamos numa casa que é pioneira nisso. Essa é a hora. Agora, eu lamento, Paulo, profundamente que a lei feita por essa gente da velha política impeça-nos, exatamente nesse período de 3 meses que antecede a eleição, que é o período mais crítico, de fazer análise crítica. Ah, mas você pode ser irresponsável, você vai lá e defende um e ataca o outro. Processa. Mas tinha que ter liberdade de falar as verdades. Essa era a hora de dizer para todo mundo, assim, aqui o fulano está pedindo seu voto, você lembra disso, lembra daquele outro, é aquele e tal. Então, eu acho que é muito importante. Em relação à rede social... Nos é vedado falar a verdade para que eles tenham a liberdade de falar as mentiras para o povo, né? E quando passa a eleição, as pessoas falam assim, mas vocês não comentaram nada sobre o fulano. Eu não podia. E é difícil porque o cidadão comum não entende isso. O cidadão comum acha que nós nos silenciamos por decisão interna. Eduardo, eu estou passando, inclusive, por uma lavagem cerebral deles, assim, porque eu erro. Tem hora que eu vou falar uma coisa que me dá vontade, e ele fala, Rodrigo, calma, vale aí, porque... E outra coisa, e fique claro, não cai só nas costas do apresentador, não fecha a rádio. É isso aí. Os caras são capazes de fechar a rádio. Agora, sobre mídia social, sabe qual que é o maior alívio meu hoje, que eu desisti dessa história?
que eu estava... O que mais me apavorava nesse período todo é na hora que a coisa esquentar daqui uns 15, 20 dias, o fake news em cima da minha vida, que é, graças a Deus, irretocável, mas eles botam as mentiras, prejudicam a minha família, as minhas filhas, e depois eu vou para a justiça para quê? Pegar quem? Então, esse é outro negócio horroroso. É difícil a gente combater. A maior preocupação durante nessa próxima eleição, e o que aconteceu até na última mesmo, o digital ele te dá toda essa liberdade, mas não dá o filtro. E por mais que se busque criar filtros que mostrem o que é fake news, ou aquilo que não é fake news, o próprio STF tem dado tanto mau exemplo sobre a forma de gerir e aferir esse tema, e a gente fica mais vendido do que tudo. Mas, Eduardo, eu queria, para a gente ir nos finalmente aqui do nosso papo, primeiro, está muito claro e muito entendido que o convite ele foi feito e existe aí, de ambas as partes, o interesse de que esse casamento se consumasse e que, por terceiros, esse casamento, infelizmente, não ocorreu. Está parecendo meio que Índia, né? Aqueles lugares que os casamentos são arranjados, então parece que o dote não era o suficiente que era necessário e que acabou inviabilizando o pleito final. E havia um outro casamento, no caso entre os partidos, que impediu esse. Mas tem certeza absoluta que sua cabeça foi fazendo aqueles sonhos, foi projetando aquelas realizações que até mesmo você, como comunicador, como trabalhar nesse meio há muitos anos, já via que poderia ser feita uma coisa melhor, poderia ser tido uma visão um pouco mais pragmática de temas que são tão claros e às vezes tão difíceis de colocar. O que fica de visão e o que você espera para esses próximos anos, em Minas Gerais, falando propriamente dito, com relação ao futuro daquilo que a gente está buscando para um Estado mais justo, falando da arena, não só do governo, o cargo pleiteado pelo governo, mas também pela própria Assembleia e os seus deputados. Como que você enxerga que existe um caminho melhor aí para o futuro de Minas Gerais? Eu acho que não tem outro remédio que não seja conversa, sabe? Uma conversa franca, amistosa, sem agressividade. Séria, né? Sem arrogância, séria, Eu, por exemplo, imaginava, eu já tinha falado isso com o governador, eu tenho N ideias, mas pensa numa, Paulo, quando chegasse em abril, março do ano que vem, reuniria, o governador tem outras preocupações, eu não, eu como vice, né, tinha mais tempo, chamaria o secretário de saúde de Belo Horizonte e das 8 cidades que conurbam com Belo Horizonte. Ia combinar o seguinte, vamos combinar que lá pelo dia 20 de abril, nós vamos distribuir, cada um de nós, na sua cidade, vamos distribuir máscaras nas escolas, e que as crianças de 4, aí os médicos iriam dizer, mas de 4 a 10 ou 12 anos, vão usar máscaras em maio, junho e julho. E vamos combinar que nós vamos montar uma estrutura tal. Aí o Pedro Leopoldo pode fazer o quê? Vespasiano o quê? Uma estrutura tal que faça o primeiro atendimento da cidade, só venha para Belo Horizonte quando tiver jeito, e não vamos deixar tudo no Hospital João Paulo II, o antigo CGP. O turismo de ambulância, né, que acaba chegando na capital e estourando o sistema inteiro. Vamos montar 10 postos de atendimento das crianças para a mãe não ficar chorando a madrugada inteira com um filho que ela acha que vai morrer, e às vezes é só uma dor de cabeça. Ô Paulo, qual a dificuldade nisso? Qual o custo disso? É só sentar e conversar. É isso aí. Ideias iguais eu tinha umas 1000 para levar para lá. Me soltaram uma aqui agora que eu sou obrigado a ler antes aqui, porque foi uma sugestão do ouvinte, Thales, do bairro da Graça. Nas próximas eleições para prefeito, o sonho é ver uma chapa, puro sangue, né? Paulo Leite e Eduardo Costa, imagina. Posso? Eu não aguento essa chapa, Como não. é que Você imagina como que eu vou falar mal de vocês dois aqui na rádio? Não vou ter como. Como é que chama? O Thales, do bairro da Graça. Ô, Thales, como eu sou bom de slogan, já criei um para campanha. Vote em quem você gosta, você merece esse deleite. Vice é Costa, prefeito é Leite. Eu vou ter que pensar com mais calma para fazer o inverso, porque eu adoraria ser seu vice. Eduardo, o que eu reforço aqui é o convite, a casa vai estar sempre aberta para você. Obrigado pela gentileza, pelo carinho, pelo pronto atendimento e você dar aí a oportunidade para a nossa audiência entender esses meandres aí da política que, de fato, acaba indo para um caminho que às vezes não é aquele que seria o ideal que você gostaria, mas que faz parte e que agora você tem, pelo menos vai poder ter mais tempo para poder tomar suas próprias decisões, suas próximas decisões aí, quem sabe a gente vê aí no futuro. Aí. E Deus sabe que na nossa profissão, no nosso dia a dia, se a gente tiver esse compromisso com ele e com as pessoas, a gente pode ajudar muito. Eu não tenho tempo, né? Trabalho pra caramba.
Mas de vez em quando dou umas beliscadas ao 98, principalmente do grafite, que eu gosto muito, e, eventualmente, alguns comentaristas mais pela manhã aí que falam uns exageros aí, mas eu Não gosto. tem de bobeira, né? É isso aí. Eu só queria dizer o seguinte, eu acho muito importante que o Eduardo venha até aqui, porque hoje pela manhã, quando eu recebi a informação que me foi passada por fontes do Partido Novo, nós colocamos na coluna a informação de que você já teria sido comunicado e conversado que não seria mais o candidato e que há a Por livre e possibilidade... espontânea pressão. E que há a possibilidade da candidatura de Matheus Simões, secretário de governo, para uma chapa pura. Mas o que eu acho muito importante, Eduardo, é você ter vindo aqui e ter esclarecido de maneira a não ter nenhum boato correndo no meio do caminho. Você esclareceu a questão, uma questão de Mas vai relação aparecer, com a o gente sabe PSDB, disso, mas está claro, uma relação com o PSDB que a gente sabia nos bastidores, mas que você agora traduz ela de maneira bem clara. Eles não querem permitir a coligação. Eu não quero conversar com eles acordo. Eu não acho que nem que o governador deva querer. Eu só estava no processo para ser contra essa gente da velha política. Quero acordo com eles não. E se a velha política é contra, é alguma coisa muito boa pode estar esperando aí, né? Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. É o mesmo esquema do toma lá da cá, eu te ajudo. Nós conhecemos isso, como é que funciona. E eu acho que novos tempos são possíveis. A política é a arte do possível, né, para ajudar as pessoas. O entendimento. Mas tem uns acordos, umas conversas que são impossíveis. Para o meu gosto e para o gosto do Paulo também. É isso aí, gente. Ó, então o 98 Talks agora faz um break rapidinho. Em breve a gente vai ter aí o nosso queridíssimo Claré, que já está aqui atrás de mim. Nosso famoso Megamente. Olha que pessoa maravilhosa, uma careca ilustrada. E vai ter muita fumaça no próximo bloco, com temas aí relevantes, tanto de Minas Gerais quanto o Brasil. Você Não tem break, não. Tem um break, sim. Tem break? Ah, tá. Olha, ele me atrapalhando. Não tem um break? Não tem break, não. Por isso que eu estou assustado aqui. Sério mesmo? Direto. Chama Clarezinho, aí o Eduardo agora já viu que eu não sou sério. Aí eu já perdi aqui no meu primeiro dia já. Eu estou com saudade tudo bem, do Claré, Fica aí, então, não sai daí não. Só vou dar um abraço aqui no nosso querido Eduardo e agradecer a participação grande abraço. dele. Bom falar com você. Obrigado para você também. 98 Talks.